estressante para muita gente não saber por que o preço está caindo ou subindo. Mas isso não é necessário para ter êxito no longo prazo. Eu acho que o problema principal com esse estressor é que muitas pessoas acham que são as notícias que causam movimento de preço ou que a situação fundamentalista da empresa tem muito mais a ver com por que está subindo ou caindo. Mas esses fatos e fatores externos não tem como incorporar em nosso modelo matemático de probabilidade. Nós sabemos que são os grandes profissionais que movimentam o mercado e esses profissionais têm expectativas baseadas em matemática e probabilidade. Nós temos que respeitar isso. Nós não podemos acreditar que esse papel vai bombar porque a notícia é muito boa, então muito mais gente vai comprar do que vender. Nós sabemos que o número de papéis comprados e vendidos no fim do dia é igual. O preço sobe em qualquer instante quando tem mais gente acreditando na subida. Então, eles aceitam pagar um preço maior, antecipando que no futuro o preço vai ser maior ainda. E preço cai no momento em que tem mais vendedores do que compradores e os vendedores aceitam a receber um preço menor para sair da sua posição. Nós sabemos que todas essas decisões feitas em qualquer instante, no fim do dia, fazem um padrão que nós podemos utilizar para identificar vantagens estatísticas no longo prazo. Está estressado porque você quer saber por que o preço está subindo ou por que está caindo? Eu te pergunto, por que você precisa saber disso? Isso não tem nada a ver com o seu trade system matemático, nem as probabilidades no longo prazo de sucesso. A minha pergunta é, por que você não está mais preocupado em o que você vai fazer? Não o que o preço vai fazer ou está fazendo. Resumindo, o preço sobe quando os profissionais acham que tem um risco pequeno para um alvo distante e eles se comportam na maneira de fazer o preço chegar lá eventualmente. Quando não tem mais relação risco-ganho, eles param de comprar e de repente o preço muda de sua direção. Então, está subindo quando tem uma relação risco-ganho, uma condição técnica de comportamento relativo, que sugere, no probabilidade, no longo prazo, que vai chegar no tal alvo. Está caindo quando o modelo matemático mostra que a probabilidade é grande, com risco pequeno e alvo distante, para cair em tendência. É por isso. Então, vamos eliminar esse estressor, entendendo que não é necessário saber por que o preço está subindo ou caindo. É necessário simplesmente interpretar o que está fazendo, entender se a condição técnica está no seu favor estatisticamente ou não. Ponto final. Em vez de se preocupar no que o preço está fazendo ou no que o preço vai fazer, por que você não se preocupa em o que você vai fazer? O que você deve fazer é respeitar a razão da matemática do mercado, cultivar e manter uma psicologia saudável que respeite a matemática do mercado e, finalmente, desenvolver um trade system com uma vantagem estatística que no longo prazo tem expectativa positiva, resultados positivos. É assim que o profissional opera, enquanto o amador ou principiante fica totalmente frustrado. Primeiro, ele acredita na propaganda da indústria financeira, da indústria de análise técnica. Venha estudar um pouquinho e você vai ficar rico.
Quando não fica rico e perde todo o seu dinheiro, fica muito frustrado. Outra expectativa frustrada terrível é quando o amador perde o trade, está perdendo dinheiro, ele acha que ele errou. Ele não entende, errar é baseado em seguir o trade system ou não. Ele acha que errar é baseado em cada trade individual. Então fica muito frustrado quando perde seu trade. E a situação fica mais grave ainda quando ele começa a tomar atitudes e decisões de ir atrás do prejuízo. Isso é um exemplo de uma crença só que não respeita a matemática do mercado, mas nós temos várias crenças que causam expectativas frustradas. Crenças sobre análise técnica, falta de conhecimento da matemática do mercado. E o mais importante de todos é que nós nascemos para perder no mercado financeiro devido à nossa psicologia visceral, natural. Mas tem várias outras fontes de expectativas frustradas e nós caímos nessas armadilhas todos os dias. Esses fatores causam crenças e opiniões disfuncionais que não têm nada a ver com o nosso trade system. Então, acabamos deixando várias influências ambíguas e externas influenciar nosso comportamento e nossa tomada de decisão. Eu lembro quando finalmente entendeu a necessidade de criar uma mente saudável, comecei a estudar sobre psicologia do mercado. Uma das coisas interessantes que eu li é que a pior coisa que o trader ou investidor pode ter é uma opinião. Em vez de analisar os fatos e seguir o trade system, entra no eu acho. Isso é muito pior quando o eu acho é baseado em tantos outros fatores externos e ambíguos. Então vamos pensar um pouquinho como nós podemos diminuir ou até eliminar nossas expectativas frustradas. Primeiro é importante relembrar que estamos totalmente em controle de nossas decisões, de nossas ações, nosso comportamento, etc. Nós temos total responsabilidade em nossa vida e certamente em nosso resultado no longo prazo como traders e investidores. Então, para começar a diminuir nosso estresse associado com expectativas frustradas, basta diminuir o número de expectativas frustradas que nós mesmos criamos. E podemos fazer isso diminuindo o número de variáveis externos e ambíguos que não tem nada a ver com a matemática do nosso trade system. Isso é uma função de diminuir a influência de todos esses fatores externos e ambíguos e começa a acreditar somente em expectativas baseadas na matemática do nosso trade system. O que é que o próprio trade system me manda a fazer? Simples. Porque no longo prazo é o próprio trade system com vantagem estatística, com expectativa positiva e a execução desse trade system que vai dar um resultado. Vamos sempre respeitar o fato que estamos trabalhando com probabilidades. Então, é sempre necessário utilizar o stop para proteger cada trade. Expectativas frustradas causam ansiedade, porque nós achamos no futuro vamos ser frustrados de novo. Tira a gente totalmente do nosso equilíbrio emocional. Então, nós podemos eliminar ou pelo menos diminuir as nossas expectativas frustradas se concentrando na matemática e estatística do trade system e no nosso próprio comportamento na execução do trade system. Eu tenho expectativa que eu vou executar o trade system fielmente. Quando eu faço isso, é uma coisa positiva. Eu tenho expectativa no longo prazo que Mimaleck 72 ou 144 ou 305 vai chegar no seu alvo, mas eu entendo
que 50% do tempo vai ser estopado com um prejuízo pequeno. Eu tenho expectativa que no longo prazo eu vou ficar com os trades que estão dando certo, eu posso fazer até anti-martingale, apostar mais quando eu estou ganhando, sempre cortar as minhas perdas logo no início e no fim do mês, no fim do ano, ter uma expectativa de resultados positivos. Então nós precisamos entender o trade system, nós precisamos respeitar o trade system, nós precisamos criar expectativas baseadas somente no trade system e eliminar todos esses outros fatores externos e ambíguos que poderia nos tirar da execução disciplinada do trade system.